Uma boa noite. Quero convidar a todos para poder a gente meditar juntos em Mateus, no capítulo 11. Eu estava estudando essa passagem agora à tarde e ela falou bastante comigo e eu creio que também pode falar contigo, né? Nesta noite que acabou-se de se iniciar, onde esse capítulo de Mateus 11, lá a partir do versículo 25, que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as relataste aos pequeninos, revelaste, né, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho quiser revelar. O versículo 28, que é o que eu quero frisar nessa hora, diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite, né, que ele faz. Quem? Jesus Cristo. Faz a quem? A todas as pessoas. O convite está sendo feito não a um templo, a uma igreja, uma religião, mas o convite está sendo feito para vir a Cristo, porque somente Ele é que tem a saída para as nossas vidas, somente Ele que dá direção às nossas vidas, somente Ele que traz paz, somente Ele que traz a salvação, somente Ele que nos propõe a alegria de viver no dia a dia, Ele que é o dono da vida, que é o Criador de todas as coisas, como diz o Salmo 124, o Salmo de número 24, né, que Ele é o dominador de todas as coisas, que criou os céus e terra, criou a mim e a você. É este Deus, né, que nos faz este convite, né? O Salmo 24 ele diz assim, ó: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Todos nós, sem exceção alguma, né, nós pertencemos ao Senhor. Mas nós, no decorrer da nossa caminhada, no decorrer dos nossos dias, nós nos afastamos cada dia mais do Senhor, porque nós achamos às vezes suficientemente bons para poder fazermos tudo, achamos que nós conseguimos tudo através da nossa própria força, o nosso próprio esforço, e nós esquecemos que por trás disso tudo existe alguém, né, que nos capacita a cada dia, alguém que nos fez e nos trouxe a existência, alguém que nos dá saúde, alguém que nos traz o sustento, porque se nós trabalhamos é porque temos saúde, se temos saúde é o Senhor que nos dá, é Ele que nos sustenta dia após dia, e Ele faz esse convite para nós: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, cansados, fadigados do trabalho, de qualquer, ou de suas formas que sejam, né? Porque muitas pessoas se encontram hoje oprimidas, depressivas, muitas pessoas hoje se encontram querendo tirar a sua própria vida devido às dificuldades que se encontram no dia a dia. Muitas pessoas que se entregam a vícios como álcool, droga, para tentar, né, esquecer ou fugir de seus problemas, mas nós sabemos que tudo isso é momentâneo, mas existe alguém que oferece uma saída, existe alguém que oferece uma direção certa para que nós possamos apoiar, para que nós possamos, né, nos dedicar a Ele, servindo a Ele, e assim Ele nos liberta, e assim Ele nos conduz a uma vida que nos garante a vida eterna. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós encontramos nele abrigo, nós encontramos nele refúgio, nós encontramos nele o descanso que a nossa alma precisa, né? Esse refúgio que o mundo procura, né, em drogas, em álcool, em festas, tudo isso são coisas passageiras, que ao acabar tudo isso, ao passar tudo isso, novamente essas pessoas se sentem inseguras, novamente essas pessoas se sentem aflitas, novamente essas pessoas se sentem depressivas, ansiosas, a ansiedade volta, as dificuldades, os anseios, né, que muitas vezes levam as pessoas à loucura, tudo isso volta. Mas Cristo Jesus é o bálsamo, Cristo Jesus é a calmaria, Ele traz para nós a alegria que nós necessitamos, traz para nós a paz que nós precisamos nesse mundo, porque isso aqui tudo não passa de uma aparência, né? O que as pessoas procuram viver distante de Cristo. Esquecemos que a nossa vida aqui ela é limitada, temos um fim. Hoje, amanhã, daqui a pouco, a qualquer momento nós podemos partir. Só que existe uma vida eterna a seguir e nós fazemos essa escolha enquanto está em vida. Sei que para isso, né, para muitos é loucura.
Não diferente dos dias de Noé, quando o Senhor manda que Noé construa uma arca, porque viria um dilúvio sobre a terra, e as pessoas não deram credibilidade, fizeram chacota, desprezaram, e ali Noé passou décadas e décadas construindo aquela arca. E quando, enfim, chegou-se o dia do dilúvio, aquelas pessoas entraram em desespero, só que já era tarde demais. E apenas Noé, com sua família, conseguiu se salvar e reconstruir, então, uma nova nação, reconstruir, então, um novo povo, enquanto todos aqueles pereceram. Só que Jesus ainda está a fazer esse convite, ainda há tempo para a gente deixar de lado, renunciar aos prazeres desse mundo, porque a Bíblia é clara quando ela nos diz que o mundo ele jaz no maligno, nesse sistema corrupto, onde nós vemos filho matando pai, pai matando filhos, onde nós vimos abusos sexuais, filhos sendo estrupados por pais, mães e tantas outras coisas absurdas, crianças sendo abusadas, inúmeros números de assassinatos, guerras, fomes, pestes, pandemia e por aí vai, né? Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas existe uma saída para o homem, existe uma saída para mim, existe uma saída para você, porque aqueles que temem o Senhor, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que o servem como a sua palavra manda, que vive os seus estatutos, esse se encontra seguro e o Senhor Jesus os guarda do dia mau, o Senhor Jesus os guarda, dá livramento, corta laços, por mais que nós passamos por dificuldade, mas nós temos a certeza que Jesus Cristo está conosco e nós podemos dizer claramente, como o Salmos 23 diz, né, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Nós podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, porque por mais que as dificuldades apareçam, por mais que os problemas surgem, nós sabemos que Cristo está conosco, ao nosso lado, e Ele nos faz passar em paz e tranquilidade, com seriedade, nós podemos ter conforto, alegria, sossego, por saber que Cristo, que é dono de todas as coisas, está conosco, que Cristo, que provê todos os meios para poder nos tirar e nos libertar no momento dele. Se Ele quiser, Ele vai estar fazendo. E se Ele não quiser, também Ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas e nós vamos ter refrigérios de qualquer forma, porque muitas vezes nós deparamos com pessoas que falam, eu não entendo, é crente, mas passa por essa dificuldade, é crente, mas passa por situações, problemas com o esposo, problema com o filho, tem várias situações que as pessoas esperam que aqueles que servem a Cristo não passam, mas também não entendem, porque mesmo passando por esses problemas, essas dificuldades, essas pessoas passam alegre, elas continuam firmes, elas não desistem, elas continuam rindo, elas continuam tentando alcançar outras vidas, elas continuam levando o evangelho, elas continuam sorrindo, elas continuam abraçando as coisas que o Senhor os concedem e as pessoas não conseguem entender. Tudo isso é Cristo na vida daquele que serve, que busca. Tudo isso é Cristo que nos proporciona e Ele faz esse mesmo convite para que todos aqueles que se sentem cansados, que se sentem oprimidos, que venham a Ele. Quando nós chegamos no versículo 29, Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Este jugo, ele é feito de madeira, colocado sobre 2 animais para poder carregar cargas pesadas, né? E o Senhor faz o convite para que nós troquemos esse jugo, porque às vezes nós estamos exatamente assim, com tanto peso sobre nossas vidas, que nós não conseguimos dar um passo sequer, nos encontramos enrolados, nós encontramos sem saída, nós olhamos para um lado, não vemos para onde seguir, olhamos para frente, não vemos direção, parece que nós estamos em um beco sem saída nesses momentos, mas aí o Senhor faz, olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É Jesus que oferece esse descanso. Muitas pessoas por aí têm de tudo, tem carros, tem boas casas, tem mansões, tem tudo que um homem material necessita, precisa e deseja, só que nada dessas coisas materiais, nada desses bens materiais, seja ele o dinheiro, seja ele imóveis, móveis, seja lá o que for, carros, mansões, seja o que for, viagens, né, que sejam para qualquer lugar do mundo, buscando felicidade, mas lá no fundo da sua alma encontra-se um vazio. E este vazio, quem pode preencher é somente Jesus. Este vazio é a falta de Cristo na vida do homem. Este vazio é a falta de Deus na vida do homem. E este vazio, quem pode preencher é somente Ele. Se nós não deixarmos Cristo entrar, porque Jesus disse, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir e abrir, eu entrarei
Então o que Jesus quer é que nós ouvimos, abrimos a porta e deixamos ele entrar. Porque Cristo nunca vai forçar uma situação. Ele espera que eu e você dê o primeiro passo. Ele espera que eu e você tomamos a atitude. E quando nós tomamos essa atitude, Jesus Cristo entra, ele faz morada e muda todo o cativeiro. Quando nós aceitamos ouvir, né, a voz de Cristo, né, ele entra em nós, ele faz morada e tudo toma uma nova direção na nossa vida. Ele faz tudo novo, né? A Bíblia ela nos deixa claro, né, várias situações onde pessoas, né, de formas variadas, problemas de diversas formas eles enfrentaram na sua vida e o Senhor Jesus chegou com a solução. Quando nós vamos para Lucas 7, a partir do versículo 11, por exemplo, nós encontramos uma situação que ocorre com o filho da viúva de Naim. Ela já tinha perdido o seu esposo, agora o único filho que ela tinha também morreu e ela está indo sepultar o seu filho. E Jesus Cristo está chegando, entrando, né, exatamente naquele momento em que eles estão saindo para sepultar o filho, porque naquela época ele sepultava os filhos, né, eles saíam das cidades para poder sepultar os seus filhos e Jesus está entrando. Né? É interessante que tem uma multidão com aquela mulher chorando, pranteando, né? E é interessante também frisar que naquela época se contratava, né, pessoas para que pudessem chorar, que pudessem ficar lamentando pela perda daquela pessoa. E isso significa para nós pessoas que às vezes estão conosco, mas estão fingindo que estão sofrendo conosco, que sentem as nossas dores, que sentem a nossa agonia, mas nós vimos que essas pessoas eram pessoas pagas para poder chorar. E aí, quando essa mulher está saindo da cidade para poder enterrar o seu filho, seu único filho, né, o seu sonho, porque as mulheres naquela época elas não podiam trabalhar, quem sustentava eram os seus maridos. Se morresse o marido, o filho, né, se tivesse um filho homem, seria o futuro para aquela família, para aquela mulher se estabelecer, porque ele iria prover as coisas para dentro de casa. E agora ela perde também o seu filho. Agora imagina a dor, o desespero dessa mulher que vai ficar abandonada, sem um marido, sem filho, mulher numa sociedade, né, naquela época que não tinha valor algum, né, passaria por necessidades absurdas. E então o Senhor Jesus chega exatamente naquele momento. E Jesus simplesmente olha para ela e fala assim: mulher, não chore. Imagina agora aquela mulher com aquela dor. Imagina a dor de mãe que se perderam o seu filho ali desesperada. Chega alguém e diz para ela: não chores. E simplesmente ela parou de chorar. Porque quando Jesus fala conosco, ele traz esse conforto, ele traz essa alegria, ele traz motivação para as nossas vidas. Quando Jesus fala conosco, nós sentimos a nossa vida renovada, nós sentimos que vem uma força diferente em nossas vidas, que nos possibilita prosseguir. E a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, ele não podia tocar no morto, mas ele tocou no esquife. Por que não podia tocar no morto? Porque naquela época quem tocava-se no morto tornava-se sujo, impuro. Jesus toca no esquife e manda que aquele menino levanta. E naquela hora aquele menino levantou e voltou à vida. Se Jesus pode trazer de volta à vida, né, que é algo bem mais difícil para a ciência, porque vai trabalhar vários órgãos, fazer vários órgãos voltarem a funcionar, teu corpo todo voltar a funcionar. O que Jesus não pode fazer para trazer a paz para a sua vida, para tirar o seu cansaço, o seu desespero, a depressão e a ansiedade, para poder libertar você do fardo tão pesado que você carrega, desde que você confie nele e entregue tudo a ele. Então esse é o convite de Cristo para a sua vida, para as nossas vidas, que você possa tomar a decisão, que você possa meditar nessa palavra e lembrar que Cristo, o Criador de todas as coisas, ele está pronto para poder te ouvir e atender a você no momento em que você resolveu servi-lo em espírito e em verdade. Que você possa meditar nessa palavra, guardá-la lá no seu coração, medita nela, pare e pense em tudo que nós temos vivido. E se nós não entregarmos a nossa vida, se nós não vivermos para servir a Ele, nada nessa vida faz sentido, porque como eu disse, aqui é limitado, mas lá na frente, quando morre não acaba, na verdade tudo se inicia. As decisões que nós tomamos aqui em vida vai influenciar a nossa vida eterna, seja ela para a condenação eterna ou para a salvação eterna. Então dê o primeiro passo já hoje, né? Decida se libertar de todas essas coisas más que nos cercam, de todas essas coisas ruins. Mas eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não ando em prostituição, eu não xingo. Mas isso não é suficiente. Jesus quer que nós entregamos nossas vidas a Ele, que nós sejamos servos dEle, cumprindo a sua vontade, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar a mim e a você. E já aproveitando, passo um convite para você: visita a nossa congregação, né? Venha nos fazer uma visita. Nós estamos em Tomás Coelho, na Rua Pereira Pinto, número 16.
a Assembleia de Deus, Ministério de Higienópolis, né, e a nossa congregação filial, em Tomás Coelho. Quando você tiver um tempo, venha nos visitar, será um prazer, né, estar com você, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa lhe dar uma noite abençoada, uma noite de paz e tranquila para você e para sua família, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.